Para sua Bíblia em Marcos capítulo 15, nós temos tido o grande privilégio de caminhar na exposição desse texto. Estamos chegando ao final e nós estamos exatamente aqui nos momentos do ápice da revelação do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15. Nosso texto dessa noite se encontra a partir do verso 16. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe também o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigando Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica? Salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo e o Rei de Israel desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós temos caminhado pelo livro de Marcos, e Marcos desde o princípio é muito enfático em afirmar quem é Jesus. A primeira frase do seu evangelho diz isso. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós percebemos como Marcos, de uma maneira muito graciosa, ao mesmo tempo que dinâmica, ele vai passando pelos eventos do ministério e da vida de Jesus para mostrar a grandeza de Jesus e a sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus tem autoridade sobre o corpo humano. Jesus tem autoridade sobre a criação. Jesus tem autoridade sobre tudo. E Jesus tem autoridade que atrai as pessoas. Porque Jesus tem autoridade até mesmo para perdoar pecados. Como ele diz ali naquele caso onde ele diz ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Nesse sentido, Marcos vai construindo essa imagem de autoridade de Jesus. Até que, em algum momento do seu ministério, o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos que estão mais próximos, aqueles que ele havia chamado para andar com ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí, o apóstolo Pedro, tomando a dianteira e representando os outros discípulos, ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor Jesus louva Pedro, porque é a verdade, aquilo que ele havia
confessado. E a partir daquele momento nós vemos uma mudança, não só no ensino de Jesus, mas também de como Marcos agora vai relatar o ministério e a vida do Senhor. Porque agora Marcos vai passar a relatar do caminho que o Senhor vai fazer para que a redenção pudesse acontecer. E ali nós vemos, ainda no capítulo 8 mesmo de Marcos, o Senhor passando a ensinar que era necessário que ele sofresse. Era necessário que ele sofresse. E aqui nós chegamos ao sofrimento do Senhor. Nós estamos justamente no dia em que o sofrimento do Senhor será pleno. Dia em que o sofrimento do Senhor chega ao seu auge, ao seu clímax maior. E Marcos, ele é muito instrutivo em construir esse sofrimento do Senhor. E não só Marcos, todos os evangelistas, eles vão construir esse sofrimento que nós precisamos sempre considerar conforme essa construção. Então nós vemos que o sofrimento começa, obviamente, com a traição de Judas. Judas é aquele que dá início a esse movimento, traindo o Senhor e indo aos líderes judaicos para oferecer Jesus em traição. Depois dessa traição nós vemos como o Sinédrio arma um julgamento de fachada para condenar o Senhor. E nós vimos na semana passada como eles então buscam a autorização do Império Romano para a condenação de Cristo e recebem finalmente essa autorização, visto que os judeus não tinham poder legal para matar ninguém de modo legítimo. E essa construção tem sido feita, e nós vimos então na semana passada que finalmente, sob a autoridade de Pôncio Pilatos, representante, prefeito romano da Judéia, Jesus é condenado à morte. Jesus é condenado à morte e agora então nós chegamos ao desdobramento da condenação de Cristo. O que acontece quando Pilatos então concede e entrega Jesus para ser crucificado? O que acontece? Marcos vai relatar isso para a gente, essa cena, e eu quero que nós tenhamos alguma grande mau hábito de lermos as escrituras correndo e não prestando atenção nos detalhes, e isso é muito prejudicial para nós. Marcos quer deixar claro aqui que o sofrimento de Jesus vai se intensificando. E nesse sentido ele mostra aqui para nós que parte desse sofrimento e uma maneira em que esse sofrimento se intensifica na humilhação de Cristo é a zombaria que ele recebe e as agressões físicas que ele recebe. Então o texto vai dizer, no verso 16 ao verso 20, assim que Jesus então é condenado por Pilatos, e Pilatos então cede que ele seja morto, os soldados levam Jesus para dentro de um palácio, para um pátio, e esse é o lugar ali onde haviam muitas festas, um lugar que cabem muitas pessoas, um palácio real, um governo, um lugar dos governantes, e que ali naquele lugar está reunida a tropa. Essa tropa é uma parte do exército romano, que está ali na Judéia, cerca de 600 soldados, é 1/10 de uma legião. E eles então passam a esculachar o Senhor Jesus. Note que Marcos vai dizer, eles vão, a princípio, vestir Jesus de um manto. E vestindo Jesus de um manto púrpura, algo que é resplandecente, majestoso, eles vão também fazer uma coroa para ele. Uma coroa, só que de espinhos, e colocam sobre a sua cabeça. E nesse momento também passam a saudar o Senhor Jesus, dizendo, salve, Rei dos Judeus. E essa é a manifestação
que eles deveriam fazer para César. Salve César. Eles fazem aqui para o Senhor Jesus. E é óbvio então, irmãos, é óbvio que o que eles estão fazendo é zombaria. Eles estão caçoando de Jesus. Naquele momento, eles não estão reconhecendo isso como verdade. Eles não estão reconhecendo que Cristo é realmente não só rei dos judeus, mas rei do universo. Eles estão pensando que diante deles está um lunático, um maluco. Alguém que é completamente fora de si. Completamente perdido. E, sendo muito honesto, não é assim mesmo que a gente pensa? Né? Não é a descrição normal dos manicômios, quando a gente pensa em alguém que está lá dizendo que é o Napoleão Bonaparte? E aí a gente identifica, esse cara está maluco, esse cara está louco. E o que eles têm diante de si é isso. Um judeu simples, que vem de Nazaré, lugar, aliás, de onde já foi questionado, né? O que pode sair de bom de Nazaré? Jesus é que vem de Nazaré e está ali com a acusação de ser alguém que se impõe como o rei dos judeus. Que é alguém que se apresenta como o rei dos judeus. E para esses caras, então, faz todo sentido que Jesus seja um lunático, um maluco. Então eles vão tratar Jesus como um lunático, um maluco. E vão zombar de Jesus. Vão zombar de Jesus. E a zombaria deles não fica simplesmente na gozação de palavras, de vesti-lo como um rei com púrpura, de fazer uma coroa de espinhos. Mas ela passa também para a agressão física. E Marcos vai dizer que eles batem na cabeça do Senhor com um caniço, ou seja, uma vara de bambu. Eles cospem no Senhor. E continuam na sua zombaria, se ajoelhando e adorando o Senhor. E é claro então, Marcos vai dizer, eles estão zombando de Jesus. Estão zombando de Jesus. O Senhor Jesus, Ele está passando exatamente por aquilo que Ele havia já dito aos seus discípulos que passaria. Disse, tem que ir para Jerusalém e ali eu vou sofrer muitas coisas. Sofrer muitas coisas. E Marcos diz então que depois disso, depois de eles terem zombado sobre Jesus, eles tiram-lhe o manto, vestem as roupas dele mesmo e o conduzem para ser crucificado. Durante o caminho da crucificação, durante o caminho que eles fazem do pretório até ao lugar onde Jesus seria crucificado, lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, eles encontram com esse homem Cirineu, Simão Cirineu, que é ali chamado para carregar a cruz de Cristo, provavelmente, e a gente pode dizer isso com alguma segurança, porque o estado de Jesus era já deplorável. A essa altura, o Senhor Jesus já havia sido tão torturado e tão machucado, que ele já não tinha mais condições de sozinho carregar a sua cruz. Todo o condenado à crucificação tinha como responsabilidade e obrigação ele mesmo carregar a sua cruz. Nós vemos aqui que os próprios soldados reconheceram que naquele momento ele precisava de algum alívio e alguma ajuda. E eles concedem então que Simão Cirineu ajude o Senhor e o obrigam a carregar a cruz. E levam Jesus para o Gólgota, quer dizer lugar da caveira. E ali, irmãos, o que acontece é mais zombaria, mais covardia, mais humilhação, mais sofrimento. Agora, não só os soldados romanos, não só aqueles 600 soldados da tropa, aquele batalhão, é que vão zombar do Senhor, caçoar do Senhor, mas agora ele está exposto publicamente na sua zombaria, na sua vergonha.
E todos os que vão passar ali diante dele vão zombar dele. Os soldados mesmo são os primeiros a humilhá-lo diante de todos os homens. São os primeiros a zombar Jesus. E após crucificarem o Senhor, eles vão repartir suas roupas, tirar sorte sobre eles. E eles vão dar bebida para o Senhor, um vinho, e misturam aquele vinho com mirra. Mas Jesus não aceita aquilo. E outras pessoas, então, agora passam a zombaria. Marcos vai dizer que Jesus foi crucificado às 9 da manhã. E a inscrição que estava sobre a sua cabeça é o Rei dos Judeus. Aqueles que eles consideravam uma loucura, uma afirmação de um doido. Estava ali posto sobre Jesus, mas era a verdade. E Cristo é crucificado entre dois ladrões, para que a promessa e a palavra da Escritura fosse cumprida. E agora o texto vai dizer, a partir do verso 29, que os que iam passando blasfemavam também contra ele. Os que iam passando agora também blasfemavam contra ele. Então não só os soldados agora, mas a multidão que está presente ali e vê aquela cena, passa também a zombar do Senhor, intensificando a sua humilhação, intensificando a sua dor. E olha o tipo de zombaria que eles fazem. Verso 29 vai dizer, você que destrói o santuário em 3 dias reedifica. Salve a si mesmo descendo da cruz. Você não tem poder? Você não é autoridade? Sai daí. Você não falou para o espírito sair daquele homem imundo e os espíritos saíram? Foram para os porcos? Fala aí agora para você sair da cruz. Se livra do seu sofrimento. De igual modo, os principais dos sacerdotes vão zombar também de Cristo. Da mesma maneira. Salvou os outros e a si mesmo também não pode salvar. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. E a acusação é óbvia. Eles estão dizendo então, porque Cristo se encontra nessa condição. Porque Cristo está ali, preso naquela cruz. Pregado naquela cruz. Ele não pode salvar ninguém. Essa é a verdade. Que eles entendem e eles os acusam. Eles dizem, desça daí. Se você descer, nós vamos crer. Se você descer, e a gente vê isso, aí a gente vai acreditar que você realmente tem poder. Que você realmente tem autoridade. E Marcos vai dizer para a gente que até aqueles que foram crucificados com Cristo também zombavam dele. Meus irmãos, os evangelistas então eles estão deixando muito claro para a gente, no caso aqui Marcos, vergonha, a dor e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Vergonha, dor e sofrimento. É muito interessante nós pensarmos a respeito dos limites daquilo que nós conseguimos enfrentar de dor. Quantas e quantas vezes nós estamos completamente indignados por causa de coisas que nós passamos, sofrimentos, e muitos deles até realmente legítimos na sua injustiça. E a grande pergunta que fica para nós é: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Não foi essa a pergunta do profeta Abacuque ao Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor vai ficar vendo essa injustiça toda
O senhor não vai fazer nada? E nós estamos aqui diante de um cenário que traz exatamente essa pergunta. Porque há um homem aqui que, de uma maneira que é completamente perturbadora, ele é injustiçado, condenado falsamente, e agora sofre zombaria, sofre escárnio, sofre tortura, e é colocado à morte, e exposto publicamente como vergonha. E os evangelistas estão querendo que você veja isso. O evangelista está aqui contando para você exatamente aquilo que o Senhor Jesus passou e sofreu no seu caminho para ser sacrificado. No seu caminho para ser crucificado e morrer. E meus irmãos, isso é algo que não deve passar batido por nós, de jeito nenhum. Esse momento de humilhação, esse momento de escárnio, e esse momento onde o Senhor está aguardando a sua mão, vendo Cristo sendo zombado e maltratado, é justamente o ato benevolente do Senhor para que nós pudéssemos ser salvos. O Senhor Jesus aqui está determinado e comprometido para nos salvar. Esse é o amor do Senhor. É muito impressionante isso, irmãos, porque a gente tem a tendência de olhar aqui, e mais uma vez nós precisamos nos lembrar disso, que Cristo aqui está completamente rendido diante daqueles homens. E a nossa tendência, muitas vezes, ao ler um texto como esse, a ver essa situação, é pensar como os escribas, é pensar como os soldados romanos. E considerar então que Jesus está ali realmente como uma vítima, sem qualquer possibilidade de defesa, ou sem qualquer possibilidade de fazer algo diferente. E a gente fica com dó de Jesus. Quantas vezes você, ao ler um texto como esse aqui, você se sente compadecido no sentido que você tem dó do Senhor Jesus? Quantas vezes nós temos essa tendência? Nós olhamos para aquele Cristo na cruz, representado em muitas vezes cruzes católicas, ou mesmo nas pinturas, aquele Cristo cabisbaixo, olhando para baixo, com seus olhos voltados para o chão, a cabeça ensanguentada, seus braços abertos e feridos pelos cravos, os seus pés todos machucados. E a imagem que a gente tem é de um homem completamente derrotado. A gente fala, que dó do Senhor Jesus. Que coisa. Como é que pode acontecer um negócio desse? E a gente assiste o filme do Mel Gibson e a gente vê aquela violência toda, aquele sangue todo, aquele vermelho todo, aquele azorrague que corta a carne do Senhor e rasga a sua carne. E a gente fica com dó do Senhor Jesus. Fala, meu Deus, por que está acontecendo isso aqui? Por que esse homem está sendo violentado desse jeito? Por que esse homem está sendo humilhado desse jeito? Por que esse homem está passando por isso? E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós estamos sendo levados desse mesmo jeito, a gente está sendo tentado a pensar como esses escribas aqui, como esses fariseus e como esses soldados romanos, que pensam que Jesus está ali, alheio à sua vontade. Que ele está ali porque está sendo dominado. Que ele está ali porque não tem poder para fazer nada. Você não é aquele que mandou o vento parar e o vento parou. Você não mandou o mar se acalmar e o mar se acalmou. Por que agora você está passando por isso e você não vai fazer nada? Faz alguma coisa.
Faz alguma coisa, sai daí. Expulsa o demônio desses caras aí todos. Traz os anjos do céu. Faça alguma coisa. E essa é a pior maneira que você tem de pensar ao ler esse texto. Porque o que Jesus está fazendo é alguma coisa. Ele está em completo controle da situação. Ele está completamente seguro do que está acontecendo. E ele está completamente determinado em sofrer todas essas coisas. E como ele disse aos seus discípulos, eu amei você. Eu amei você. O apóstolo João vai dizer que na noite anterior, quando o Senhor Jesus é traído, e antes dele celebrar a sua ceia com seus discípulos, o Senhor Jesus já sabe que o seu momento está chegando e ele está agonizando. Já começa a sofrer a agonia da morte, antecipando aquilo que ele iria experimentar. E o apóstolo João vai dizer que Jesus, tendo essa consciência, ele ama os seus discípulos até o fim. Até o fim. E o Senhor Jesus aqui então está determinado a passar por isso. E o que é espetacular é que o Senhor está determinado a passar por isso, justamente para salvar e exercer misericórdia contra aqueles que o condenam e aqueles que o zombam, contra aqueles que pecaram contra ele, que cospem na sua cara, que se rebelam contra a sua santidade, que se rebelam contra a sua bondade, que se rebelam contra a sua criação. O Senhor Jesus está se entregando aqui para que nós sejamos salvos. E é muito impressionante. Marcos, ele tem, obviamente, como foco mostrar essa intensidade do sofrimento de Jesus. E por isso ele passa rápido por aquilo que está acontecendo ali na cruz. Mas os outros evangelistas, e especialmente Lucas, vai dizer para a gente de como o Senhor, debaixo desse sofrimento todo, debaixo dessa zombaria toda, ele está determinado a executar o plano de perdoar e resgatar pecadores. E ali, nesse momento aqui, onde ele está sendo cuspido, zombado, agredido, torturado, ele diz e ora ao seu pai: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E até mesmo um dos ladrões que está ao seu lado, o Senhor concede aquele momento, aquele homem, a salvação, dizendo a ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, nós precisamos ter sempre isso na nossa memória, que o Senhor Jesus é autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo, e esse momento específico da vida de Jesus não fugiu do seu controle. Não fugiu do seu controle, mas ele sofreu plenamente injustiça e zombaria para que nós tivéssemos redenção. Ele sofreu para saber justamente aquilo que é a tortura, para que ele pudesse, de uma maneira plena, de uma maneira que é final e cabal, interceder por nós no nosso sofrimento. Lembra do que o autor de Hebreus vai dizer? Que nós temos um Salvador que é plenamente simpático aos nossos sofrimentos. O Senhor Jesus conhece a agonia da tortura, a agonia da dor, a agonia da morte, da zombaria, do cuspe. Nesses momentos mais intensos, o que ele faz é amar mais. É amar mais. Demonstrar esse amor. De maneira que nós podemos estar completamente seguros naquilo que Cristo faz. Porque esse plano aqui não é o plano de Judas. Esse plano aqui não é o plano do Sinédrio. Esse plano não é o plano de Pôncio Pilatos.
Como nós vimos semana passada muito claramente, Pilatos nem queria condenar Jesus, mas ele foi forçado pela multidão a fazer isso. Esse plano é o plano do próprio Deus para resgatar os seus inimigos. Como nós lemos no profeta Isaías no início desse culto. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou expor publicamente o seu filho, em dor e sofrimento e vergonha, para que nós tivéssemos perdão e nós não precisássemos passar pela dor, sofrimento e vergonha eterno. O Senhor Jesus se entregou para a nossa salvação. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E aqui nós temos uma baita de uma palavra de encorajamento. Porque se as coisas estão difíceis para nós, e nós estamos aqui na mesma oração de Abacuque, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Nós precisamos nos lembrar exatamente desse texto aqui que lemos em Marcos. De como o Senhor Jesus abraçou a dor, abraçou o sofrimento, abraçou a zombaria, abraçou ser chamado de maluco, de lunático, de doido. Porque ele via seus redimidos. Nesse sentido, nós podemos estar seguros, então, que o Senhor não vai nos abandonar de jeito nenhum. O Senhor não está fora de controle das coisas. Ele não está alheio, esquecido de nós. Ele está determinado em cuidar. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não desanimem. Não desanimem. Lembrem-se daquilo que o Senhor suportou por você. Tenha isso diante da sua mente. Meus irmãos, Cristo se entregou por nós. E isso nos dá uma segurança completa nele. Se ele suportou tamanha dor, vergonha e humilhação, por que agora ele vai desistir de você? Por que você é tentado a pensar que agora o Senhor desistiu? De jeito nenhum. O Senhor está completamente comprometido com aqueles que ele morreu por ele. O Senhor está comprometido contigo. Se você está em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados e está confiando em Jesus, não há por que você duvidar do amor dele. Porque no momento de maior sofrimento, dor, ele se manteve calado, como ovelha muda. E quando abriu a sua boca foi para perdoar. Foi para conceder perdão. Que coisa impressionante. Coisa impressionante é lembrarmos. Cristo está completamente comprometido conosco de noite, de maneira que nós então dependemos completamente e somente, exclusivamente dos méritos dele. E o amor dele então está completamente imutável em relação a nós. Não há nada que pode acontecer que vai mudar o amor de Cristo pelos seus eleitos. Nenhum romano vai poder mudar o amor de Cristo pelos seus eleitos. Nenhum fariseu vai mudar o amor de Cristo pelos seus eleitos. Nenhum sacerdote judeu vai mudar o amor de Cristo pelos seus eleitos. Ninguém tem esse poder de fazer isso. E Cristo está comprometido na redenção dos seus, na santificação dos seus e na glorificação dos seus filhos. E nós podemos então descansar nisso. Podemos descansar e dizer, Senhor, ainda que a figueira não floresça,
ainda que a vide não dê o seu fruto, vou aguardar o Senhor com confiança. Vou descansar no Senhor com confiança. Eu estou seguro do seu amor. Cristo sofreu em meu lugar para me dar redenção e perdão. E que alegria então é nós termos isso, essa certeza, essa confiança. Coisa extraordinária. Não tenha medo de pensar nos sofrimentos de Cristo, mas pense nos sofrimentos de Cristo com a determinação e o controle que ele tinha naquele momento, porque ele estava determinado em amar e salvar aqueles que confiam nele. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, coisa extraordinária isso, o amor do Senhor para conosco. Como o apóstolo Paulo vai dizer, quem é que se disporia a morrer por outra pessoa? Pode ser que alguém se disponha a morrer por alguém que é justo, mas o Senhor prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que coisa extraordinária, Senhor. Coisa extraordinária. Pai, enche o nosso coração da confiança e a segurança que isso deve gerar em nós. Que nós, como seres limitados, seres inconstantes, nós na nossa limitação, a gente vacila muito. E muitas vezes nós estamos considerando que Jesus não tem poder. O Senhor não tem controle. O Senhor não pode fazer por nós. Mas nesse momento eu quero suplicar que o Senhor nos dê a convicção da soberania de Cristo. E de que Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo a ponto de morrer, se entregar para resgatar o seu povo. E Pai, nos dê sempre essa memória dos sofrimentos de Cristo em nosso lugar, para que nós não desanimemos. Que nós possamos ter o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, e não em nós mesmos. Tira de nós qualquer tentação que nós temos de ficar considerando e pensando em nossas possibilidades de nos salvarmos, em nossas obras como meritórias diante do Senhor, pensando que nós podemos moldar o autor da vida e o autor da fé, o Deus que é santo, santo, santo. E nos dá a segurança no amor do Senhor que foi determinado antes da fundação do mundo. Pai, molda o nosso coração e eleva o nosso coração para esse lugar, para que nós sejamos também determinados na carreira da fé, nos livrando do pecado e olhando para o Senhor, testemunhando da Tua glória e louvando o Teu santo nome. Concede à Tua igreja essa realidade, concede à Tua igreja essa visão plena da salvação que Cristo conquistou para nós e da redenção que temos no Seu sangue. Porque conforme o sofrimento foi se intensificando, o Senhor Jesus foi mais e mais provando seu amor comprometido para conosco. Nós podemos então descansar, dando glória ao Senhor por tão grande salvação. Concede isso a nós, é o que nós pedimos no nome de Cristo mesmo. Amém.